Bom dia! Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, às 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar muito bem o seu dia. Todos os dias compartilhando com você uma palavra que vai alimentar, nutrir seu coração, te levar mais próximo de Jesus, mais próximo da presença do Senhor. Esse é o desejo do meu coração, que você possa se aproximar dele com certeza, que você possa estar mais perto dele, que você possa crescer em conhecer a Deus e fazer ele conhecido, que você possa se levantar e onde você estiver, se levantar como um homem, uma mulher que serve ao Senhor, os talentos, os dons, as sementes que estão nas suas mãos, serem utilizados para a glória de Deus aí na sua cidade, seu bairro, sua família. Então nós estamos aqui todas as manhãs, começando essas manhãs como uma capacitação, mas também como um dia que nós somos consolados pelo Espírito de Deus. Também um dia que nós somos fortalecidos pela presença de Deus. Um dia que nós somos renovados pelo Senhor. O Senhor, ao mesmo tempo em que nós estamos servindo a Ele, abençoando as pessoas, aprendendo e crescendo, nós também estamos recebendo dEle. A obra de Deus, ela é uma obra de mão dupla. Você dá generosidade, você recebe gratidão, você dá amor, você recebe da presença, você serve as pessoas, você se torna grande no reino de Deus, assim Jesus disse. Maior no meu reino é aquele que serve. Então todas as manhãs esse é meu objetivo aqui, poder levar uma palavra fresca para você. Quero esquentar a janta e dar para você não. Uma palavra fresca de Deus. O que Deus tem para nós hoje? O que é que o Senhor tem para minha vida nessa manhã? O que é que o Senhor tem para mim nesse dia? E ao mesmo tempo te levantar para que você possa multiplicar isso hoje. Multiplicar hoje, talvez você vai conversar com alguém aí pelo WhatsApp, talvez você vai chegar na casa de alguém, tomar um cafezinho, talvez você vai hoje estar com a família, talvez você vai hoje receber a visita de alguém. No momento que você tiver contato com essa pessoa, você também vai compartilhar do Evangelho, da palavra, do amor de Deus. Você também vai abençoar a vida de outras pessoas, não é verdade? Então pega essa palavra hoje, multiplica ela, né? Faz esse compromisso com Deus hoje, fala assim, eu vou multiplicar essa palavra, eu vou multiplicar ela no coração de mais alguém. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus é como uma semente plantada, ela nasce, cresce e dá fruto. Assim é o reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus é como um fermento que é colocado na massa e de um dia para o outro, de um momento para o outro, essa massa cresce. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus ele é formado por pessoas como eu, como você. Não existe uma pessoa melhor ou pior, mas existem pessoas que decidiram multiplicar. Então o reino de Deus é composto por pessoas simples como eu e você. O rosto do corpo de Cristo é o teu rosto, é o meu rosto. É o rosto que se transfigura. Assim como Jesus, quando levou os discípulos dele no monte, e o rosto de Jesus transfigurou, ou seja, mudou a forma. O corpo de Cristo tem essa multiforma. Essa multiforma é o rosto da Claíra, é o rosto da Rosa, é o rosto da Selma, é o meu rosto, é uma multiforma. Ou seja, ele não tem um ícone especial. Pelo contrário, é conduzido pelo Espírito de Deus. O cabeça é Jesus e o rosto do corpo de Cristo é o rosto de todos nós se movendo e servindo, né, e levando a obra de Deus adiante. Eu tenho certeza que você está aqui hoje pela manhã porque você ama o Senhor. Hoje é feriado, né, nós estamos começando o dia juntos aqui, Dia das Crianças. E hoje eu queria trazer uma mensagem para você dentro desse propósito. Uma mensagem que tem a ver com esse propósito, o Dia das Crianças. Hoje é feriado, né, um dia especial na nossa nação. Nós temos esse dia também para valorizarmos as crianças,
Mas a pergunta que eu faço para você é: será que as crianças têm sido de fato valorizadas na nossa nação? Será que as crianças têm sido realmente cuidadas e amadas e educadas na nossa nação, criadas e educadas para servirem e glorificarem a Deus? Eu quero trazer hoje uma mensagem para você nesse sentido. Eu tenho certeza que vai servir para você, porque você deve ter uma criança na tua vida, seja um filho, seja um neto, seja sobrinhos, seja pessoas na igreja, seja vizinhos, com certeza tem crianças na sua vida. Eu quero ler com você Mateus capítulo 19, versículo 13 e 14. Gostaria de pedir aí a sua atenção e também pedir a gentileza para você poder compartilhar essa live com mais alguém. Quem aí topa compartilhar essa live com mais alguém? Vai lá, clica aqui, ó, e dispara. Eu vou disparar. Hoje o pessoal não acordou, então eu vou disparar alguns convites aqui. Vamos ver. Vou colocar 10, ó. Coloca aí 10, 20, 30. Você pode mandar até 50 convites. Estou mandando aqui 10 convites. Olha lá, vou mandar. Talvez algum tá na live aí já. Bom dia quem tá chegando, que Deus abençoe vocês, que bom ter vocês aqui conosco, começando essa manhã da melhor maneira. Ó, compartilhei, hein? Eu acho que eu compartilhei uns 20. Quem compartilhou aí, dá um bom dia para nós. Bom dia, Mari. Bom dia, Fátima. Bom dia, Lilian. Bom dia, Fabiana. Que Deus abençoe vocês. Eu vi aqui Alice. Bom dia, Alice. Bom dia, seu João, Elisete. Bom dia, Clair, Rose, Márcio, Wanda. Bom dia, meu querido. Bom dia, Jaime. Bom dia, Aretusa. Bom dia, Franciele, Antônio. Bom dia, Maria. Bom dia aí, cada um de vocês. Tiago, bom dia, Tiago. Então vamos lá. Mateus 19, versículo 13 e 14. Diz assim: Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos o repreendiam. Então disse Jesus: Deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Bom, esse e outros textos a gente vê Jesus valorizando as crianças. Momento em que tentam impedir as crianças de vir até Jesus, né? E aí Jesus então valoriza as crianças. Um erro que a gente comete é achar que as crianças são o futuro da nossa nação, da nossa família, da nossa igreja. E de fato elas são, é uma verdade, elas são o futuro. Elas são o futuro da nossa nação. Mas não são só isso, elas são o presente também. Elas já são o presente. No momento em que você está aqui, bom dia, Evelyn. Evelyn tem duas pequenininhas. Essas pequenininhas já são o presente, mas também é o futuro da família. Também é o futuro da nação. Também é o futuro da igreja, mas já são o presente. Né? Eu gosto desse nome, você já percebeu que eu falo bastante. Eu gosto de dizer que nós somos o presente. Nós estamos no presente, nós temos um presente. Então nossas crianças também são um presente de Deus. Né? Elas são o presente e elas são um presente de Deus para as nossas vidas. E uma família, um ser humano, um homem e uma mulher que não valoriza, não cuida das crianças, uma nação que não protege, não cuida das crianças, essa nação está fadada ao fracasso. Essa nação ela está fadada ao fracasso. Se nós não cuidarmos das nossas crianças, nossa nação, a nossa família, a nossa cidade está fadada ao fracasso. Nós precisamos aprender a cuidar. É lógico que tem os extremos, tem o extremo do descuido total, né, da violência, dos maus tratos e assim por diante. Tem vários números aí. Hoje eu quero compartilhar algumas coisas com você no story sobre isso. Mas também tem o excesso. Tem o excesso no sentido de até estragar a criança. Quando a pessoa às vezes trata a criança como o reizinho da casa. Não tem problema você dizer, ô meu príncipe, princesa. Eu falo isso para meus filhos também.
mas você tratá-lo e dar autoridade para ele tomar decisões na sua casa. Só faz o que a criança, um exemplo, só faz o que a criança quer. E aí não é. Hoje o objetivo na educação de filhos, né? Mas só citando isso para você, né? Você também não pode cometer esse erro, né? De criar crianças mimadas e cheias de si mesmas, achando que elas são o centro do universo e assim por diante. Mas nós precisamos aprender a cuidar das nossas crianças, precisamos cuidar das crianças da nossa nação. E aí o seguinte, a partir do momento em que eu entendo isso, eu tenho meus filhos para cuidar, sou pastor, tenho as crianças da igreja para cuidar, né, para ali zelar por elas, mas também tem as crianças da minha cidade, que eu preciso olhar com cuidado, né, as crianças das escolas das nossas cidades, né, as crianças que fazem parte da nossa nação. São muitas crianças, nós temos aí, olha, os dados de 2019 são 53 milhões de crianças e adolescentes, bastante, né? Nossa nação tem 210 milhões de habitantes, então nós temos aí uma grande parcela, quase aí um quarto praticamente, né, da nossa nação, crianças e adolescentes. E aí são tantos relatos de coisas que acontecem com as crianças, né, são tantas coisas difíceis. Hoje, por exemplo, por conta, eu tenho me preparado um pouco mais sobre isso para poder ensinar você, para ajudar você a entender, né, isso aí. A Bíblia fala sobre moralidade, a Bíblia fala sobre santidade. E às vezes a gente olha para isso só com uma conotação de religiosa, assim, eu ando na moralidade, na santidade só porque eu sou da igreja. A igreja ensina isso. Mas isso deve vir do berço também, isso tem que ser ensinado em casa. Santidade é uma proteção. A vida consagrada é uma proteção, né? Uma vida que você está andando em santidade, você não está preso na pornografia, na imoralidade, na prostituição, enfim, tudo aquilo ligado a questões sexuais. Você está vivendo uma vida santa, agradando a Deus, mas você também está protegendo a sua vida. E hoje, por conta dessa libertação sexual, essa liberdade sexual, né, isso tem sido, infelizmente, né, pregado na sociedade. Não é uma pessoa que faz isso, é a cultura. A cultura, infelizmente, ela está assim. Há pouco tempo atrás, você lembra da polêmica, que se você jogar no YouTube você vai achar, né, coloca lá, kit gay. Quantas vezes, né, houve tentativas, e essa foi uma mais polêmica, tentaram colocar dentro das escolas um ensinamento, né, tratando a sexualidade das crianças de uma maneira pervertida, inclusive. De uma maneira totalmente pervertida. Tratando ali a sexualidade da criança, né, aflorando e assim por diante. Né, a gente tem ido nas escolas, eu tenho ido junto com a Márcia, né, a Márcia que faz a palestra, né, nas escolas. Você acompanha aí pela internet com a gente. Foram já 910 livros entregues nas escolas. Né? Nós vamos agora atender uma escola aqui numa cidade vizinha, chama Cafelândia. São 300 e poucos livros que nós vamos entregar só nessa escola. Então imagina, são 300 e poucas adolescentes que serão atingidas com essa mensagem. E quando a gente compartilha essa mensagem, uma das coisas que a gente fala é sobre isso, né? Porque o abuso sexual contra uma criança, seja ele de qual forma for, seja com palavras, seja com passada de mão, seja com ato sexual em si, quando isso acontece, você aflora a sexualidade na vida de uma criança. Você marcou ela e você aflorou a sexualidade na vida dela. Então ela cresce com vários problemas sexuais ali. E aí desenvolve o homossexualismo, ali desenvolve o lesbianismo, ali desenvolve traumas sexuais que vão ser levados para a vida dessa criança toda. A perversão, né? Você vê na cultura hoje, por exemplo, músicas, né? Tem uma música que a gente sempre mostra nas escolas, Vem Novinha, Delícia do Papai, vem o trechinho da música. Vem novinha, delícia do papai, não sei o que, uma conotação sexual. E a música está falando de um papai e de uma novinha. Ou seja, esse papai quem é?
É lógico que a música está falando do relacionamento de um homem, de uma mulher mais nova, né? Mas papai, ou seja, a nossa cultura não respeita a família, a nossa cultura não respeita a santidade da família. A nossa cultura, infelizmente você também faz parte da cultura, porque tem coisas que você acha que não tem nada a ver. Então a nossa cultura, ela está sendo forjada, está crescendo, ela é mudada. A criança, ela não, a cultura não é, ela não é engessada, ela vai sendo mudada. Então a criança, ela está recebendo dessa cultura e essa sexualidade aflorada, né, na criança por conta de um abuso e assim por diante. A imoralidade, a lascívia. O que é lascívia? Você vê meninas que hoje estão ali, pré-adolescentes, elas já têm uma postura de sensualidade, né? Às vezes com as suas roupas, com o seu estilo. Às vezes começam já a se entregar para meninos e homens tão cedo. Eu sei a razão disso tem toda uma razão espiritual por trás, com certeza. Mas ela está sempre à busca de um pai, né, que não teve, um pai presente, um pai que amou, um pai que cuidou. Ou então ela se sente desvalorizada, essa criança se sente desvalorizada porque ela sofreu um desrespeito, um avanço, né, sobre a vida dela. E assim, poderia contar N histórias para você, talvez seria até melhor trazer a Márcia aqui para falar sobre isso. Faz parte da pauta dela, do que ela tem falado, ensinado, protegido as meninas. E aí meninos também, eu posso falar da minha parte, né? Meninos que são ensinados a serem meninos pervertidos, né? São ensinados a ter contato, instigados, né, a terem contato com a pornografia, né? São instigados a terem contato com a imoralidade, né? Parece que o menino se torna mais homem quando, entre aspas, quando ele tem essa procura, quando ele é essa pessoa imoral, né? Você vê que os homens, né, quando não são convertidos, o que é valor para tigrado em geral? Assim, o cara que bebe mais e fica mais forte, o cara que sai com mais mulheres, o cara que é não sei o quê. Então, essa questão imoral, né, da sociedade, isso tudo foi forjado na infância. Quando eu olho então para a nossa nação e eu vejo o desafio que eu e você temos, nós precisamos, não podemos cruzar os nossos braços, nós precisamos pegar essas crianças e deixá-las vir até Jesus. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós estamos, a questão do aborto que está sempre em pauta, daqui a pouco vem uma canetada, você pode esperar. Daqui a pouco vem uma canetada da parte judiciária liberando o aborto, né? E o aborto, ele sempre tem uma linguagem, a linguagem que o abortista usa, ele é sempre uma linguagem que agrada, que você está falando de um assassinato de um bebê, mas você está caminho e fica tão cauterizado, você é tão manipulado, que você começa a entrar na onda e você fala, é verdade, não está certo. Daqui a pouco vira um consenso de uma maioria das pessoas, porque de fato não entende o valor da vida, de uma vida. Não entende, não é o caso de um cristão. É um cristão que está de acordo com o aborto, jamais foi um cristão. Um cristão que está favorável ao aborto, né? Dá um Google aí, entra num site chamado World, de mundo, né, em inglês, World Matters, de metro, World Matters, estatísticas de aborto, procura lá tem estatísticas mundiais. Você vai se assustar com a quantidade de abortos realizados no mundo por ano. Se eu não me engano, você pode pesquisar lá, se eu estiver enganado, me desculpa, mas é próximo a 42 milhões por ano de abortos. Se eu disse para você que nós temos aí só no nosso país 53 milhões de crianças e adolescentes, imagina uma quantidade dessa de aborto no ano, no mundo, está falando do mundo, claro. O mundo tem quase 8 bilhões de habitantes, né? Está chegando aí a 8 bilhões de habitantes. Então você já imaginou o Covid que foi devastador, né? O Covid que foi devastador não chegou aos pés do aborto. É isso aí.
Então, você quer, eu acho que você precisa se informar sobre isso, né? Você precisa se informar, ter informações sobre as crianças, sobre os adolescentes. Entra aí na internet, no Google, e procura um videozinho lá, é um filmezinho de 29 minutos. Se chama O Grito Silencioso. Alguém escreve aí no comentário para nós. O Grito Silencioso chama esse filme. É um relato de um doutor. Eu mostrei na nossa igreja aqui recentemente uma parte dele. Que assim que nasceu a ultrassonografia, né, ali esse doutor ele era um abortista, ele era a favor do aborto, ele tinha toda o grito silencioso. Isso aí, Francinei, desculpa. Eu vou fixar o seu comentário aqui. Francineide. Tá aí, o grito silencioso. Isso, tá lá, ó, tá registrado para você. Você deve ver esse vídeo, deve compartilhar ele. Né, quando ele estava ali, né, fazendo um aborto com a ultrassonografia, tinha nascido, criado a ultrassonografia. Ele viu a criança, aquele feto, né, como ele reagiu ao aborto, né, porque o aborto, no caso ali, é entrado com uma tesoura comprida, assim, ó, uma ferramenta específica, né, do aborto, e entra ali, então ele decepa o bebê lá dentro. Imagina uma coisa dessa. Diz o doutor que a primeira coisa que eles fazem é destruir o crânio, matar o crânio. Então matar a criança de uma vez, para ela não ficar ali sofrendo. Mas até chegar no crânio, então vai ali nas tentativas. E na ultrassonografia o doutor para e mostra para você, em alguns momentos dela, que o bebezinho dentro do ventre, com 12 semanas. O que é 12 semanas? Você é uma mãe, e muitas mães aqui experientes. O que é 12 semanas? Né? O que é 12 semanas? Está no comecinho, no início de uma gravidez. Então, aquela criança, ela aparece em algum momento com a boca aberta, assim, como se estivesse gritando. Por isso que chama o grito silencioso. Porque é um grito que, se esse dado estiver correto, né, 42 milhões, mas não está tão errado, deve estar muito próximo. É isso aí, é nessa proximidade. É um número exorbitante de aborto. Se esse número estiver correto, né, quantos gritos silenciosos no mundo acontecem anualmente, diariamente? Imagina você favorecer isso. Tem toda a questão, a questão da saúde da mulher, tal, a liberdade da mulher. Por que liberdade? Por que essa mulher quer liberdade? Por que ela quer uma liberdade? Na maioria dos casos, a liberdade é uma liberdade sexual, porque a mulher ela engravida no relacionamento sexual. Então ela quer ter uma liberdade sexual, de se relacionar sexualmente com qualquer pessoa. É como assim, se o homem faz isso, eu também quero fazer. Eu quero me relacionar com uma mulher, quero me relacionar com um homem, com outro homem. Então essa liberdade sexual. Tem casos, né, de abuso sexual, onde meninas, adolescentes, jovens, mulheres engravidam, né, um abuso, um estupro, uma coisa assim, e também não justifica o aborto, pelo contrário, né, essa criança que está ali dentro, ela não é culpada pela maquinação diabólica daquela pessoa que realizou isso, né? Com certeza essa criança pode ser amada por alguém, por um ser humano, por uma mãe, por uma outra pessoa, né? Talvez essa mãe ali não consegue cuidar por toda a questão psicológica, mas existe alguém com certeza que vai amar, cuidar essa criança e dar a ela um futuro em Deus. E aí você vê esse grito silencioso dessa criança, né? E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque esse é um grito que ninguém escuta. Então hoje as nossas crianças, elas estão, até as crianças já nascidas estão gritando e muitos não estão escutando. Muitos não estão escutando essas crianças. Muitos não estão ouvindo elas. E aqui, isso eu estou dizendo para você, para mover teu coração mesmo. Estou falando isso para você, hoje é dia das crianças, para mover o teu coração. Hoje não é dia só de você, como pai e mãe, pegar lá, dar uma lembrancinha, um presentinho para as crianças, uma balinha, né? Dar um dinheirinho para as crianças. Hoje é dia de você levantar uma bandeira e proteger nossas crianças. Nas escolas, né? A escola deve ter tua presença. Você, como uma mãe, um pai, deve estar presente na escola. Eu confesso assim como pai, vou falar como pai. Às vezes eu tenho
não é medo da escola, pelo contrário, às vezes você fica ali com receio de atrapalhar a escola. Você não vai atrapalhar, você deve entrar lá dentro. Você como igreja, você também deve entrar, porque o Estado, ele é laico, ele não é ateu. Diferente. O que é um Estado laico? Um Estado laico é que ele não tem uma religião. Isso é da Constituição. Estuda isso aí para você ver. O Estado não tem uma religião oficial, ou seja, não é católico, não é metodista, não é batista. O Estado não tem uma religião oficial, mas ele tem uma liberdade religiosa. Ou seja, ele é religioso. O Estado é religioso, mas ele não tem uma única religião. Então, se os seus filhos estão na escola, você tem toda a liberdade, tanto do seu filho expressar a fé dele lá, quanto de você ir lá, como uma mãe ou como um cristão, e trabalhar virtudes, trabalhar princípios, né? Entrar nas escolas. A igreja é bem-vinda nas escolas. Talvez tenha professores que não queiram que a igreja esteja lá, mas a igreja, segundo a lei, ela é bem-vinda às escolas. Ela é bem-vinda na escola. Existe uma pressão para não, mas ela é bem-vinda. Você precisa se dedicar a isso. Você precisa olhar com esse olhar para dentro das escolas e começar a entrar. E se você é um professor, uma professora, né, um pedagogo, uma pedagoga, eu vou dizer para você, um pouco mais de coragem para você começar a ocupar os núcleos de formação das escolas, das regiões, de você ser um professor, um pedagogo, começar a trazer princípios da palavra. Não tenha medo, não. Tenha medo de estar na escola, você não está cometendo um crime e nem vai ser demitido por causa disso. Isso é inconstitucional, porque o Estado, ele não é um Estado laicista, ou seja, não é um Estado que abomina a religião, é um Estado laico, e o Estado laico significa que ele não tem uma única religião. Agora, a maioria do nosso país, ele é cristão, é ou não é? Sejam católicos ou evangélicos, mas a maioria gritante do nosso país ela é cristã. Nós vamos deixar nossas escolas serem secularizadas assim? Nós vamos deixar as nossas crianças estarem submetidas ali, né, muitas vezes a alguns ensinamentos ruins? Nós vamos deixar as escolas abandonadas? Porque é o seguinte, às vezes depende só do governo, né? E aí vai, a corrupção vem vindo, e a questão da educação sempre é usado como uma questão política. E ali acontece muita fraude, né? A maioria do orçamento do MEC é usado para pagar, né, os cabides de emprego do MEC. Por isso que o dinheiro não chega nas escolas como deveria chegar. Nós vamos deixar as nossas escolas, não, vamos entrar na nossa escola, vamos ajudar nossas escolas. O que é o Evangelho? O Evangelho é transformação, vamos entrar lá, vamos proteger nossas crianças. Vamos começar a estar na saída das nossas escolas, né? Tá lá os pais vigilantes. Por que você vai lá? Não para envergonhar teu filho. Você vai lá para vigiar a escola. Você vai lá como alguém que está policiando a escola. Em que sentido? Protegendo as crianças, quem está por perto ali, o que está acontecendo. Né? Você vai lá para pintar uma sala de aula, você vai lá para lixar uma carteira, você vai lá para abençoar financeiramente a tua escola e assim por diante. Estou dando exemplos aqui. Exemplos de coisas que a gente pode fazer, né? Coisas que a gente precisa fazer. Então, uma nação que não cuida das crianças, uma nação que não protege as crianças, é uma nação que está fadada ao fracasso. O que acontece com essa revolução sexual hoje? Né? Há iniciativas, tentativas de ensinar a masturbação, promover a masturbação como desenvolvimento sexual. Já teve várias tentativas assim. Né? Há iniciativas de uma educação sexual. Eu peguei essa educação sexual no meu período de escola. Né? Em alguns momentos chegou a ser abusivos. Chegou a ser abusiva a questão da educação sexual. A questão de família. Né? Vem nas cartilhas, tá lá. Vem na cartilha, às vezes, aquela questão da diversidade das famílias. Ou seja, vai lá ensinar na escola. Eu não estou falando aqui com preconceito, estou falando aqui com muito amor. Mas nós sabemos
que esse tipo de experiência com as crianças, como tem sido feito hoje, é um crime que está sendo feito que vai refletir lá no futuro. Essa experiência com as crianças. Né? Há experiências, há relatos disso aí na internet, você vê livros que a gente está estudando, experiências de pegar uma criança, por exemplo, nascido menino, né? E já desde o começo tratar e cuidar dele como se fosse uma menina. Há um caso de irmãos, né, nos Estados Unidos que foi feita uma experiência assim, né? Um doutor, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, tratou essas crianças, estava querendo comprovar a questão, né, do comportamento, que a criança reflete só ao ambiente, ao comportamento, mesmo que ela nasceu com uma natureza homem, ela pode ser tratada como uma menina, ela se tornará uma menina. Foi feita uma experiência monstruosa com uma criança dessa, né? E o resultado foi fatídico, acabou com... se você procurar o caso desses irmãos na internet, você vai encontrar. Acabou com o suicídio, acabou com a morte dessas crianças. Né? Um deles se matou. Né? Foi criado contra a sua natureza e assim por diante. Né? Hoje, enfim, há tantas situações. Por que eu estou dizendo para você? Hoje é dia das crianças. Nós precisamos proteger nossas crianças. As crianças, elas são em partes uma tábua rasa que nós precisamos cuidar delas. Ou seja, cuidar no sentido, eu estou falando de questões sexuais, né, que são as coisas muito perigosas ao meu olhar, mas existem muitas outras questões, da violência física, do descuido, da fome. Quantas crianças que estão passando fome pela irresponsabilidade dos seus pais. Pais que, por exemplo, pai ou mãe só, ou pai só, ou enfim, que seja, que às vezes pega todo o dinheiro da família e gasta ali com seus vícios, com droga, com bebida e coisa arada, e não compra comida, não dá comida. Diariamente a gente tem acesso a situações como essa aqui na minha cidade. Crianças que passam necessidade, que comem a comida da escola. E olha que benção a escola. Come a comida da escola porque não tem em casa. Não é que às vezes o pai e a mãe não tem, mas usa o dinheiro indevidamente. Por causa dos vícios, e assim, é uma família desestruturada. E assim várias situações de violência, no sentido de violência física, agressão. Né? Você vê relatos aí de crianças que são encontradas em cativeiros e assim por diante. Então, o que nós precisamos fazer? O que nós podemos fazer? Vamos levantar essa bandeira. Vamos proteger nossas crianças. Vamos amar nossas crianças. Tem um movimento de criança na sua igreja. Promova isso. Né? Faça isso crescer. Quem sabe não nasce aí uma escola. Seja você uma pessoa que está ali com a sua voluntariedade, com o seu recurso, com a sua habilidade, cuidando das crianças. É legal, claro, a gente faz isso também. Você pegar aí hoje, juntar uns docinhos, levar para as crianças em algum lugar mais carente e tal, isso é bacana pra caramba. Isso é legal fazer. Que bom que há pessoas que fazem isso. Mas só isso não basta. Então a gente pode se juntar, a gente pode... E eu vejo que a igreja, né, eu quero deixar aqui 3 conselhos para você, para a gente poder cuidar das crianças, né? Passou o tempo voando, estou vendo aqui, já passou o tempo da nossa live, mas só quero finalizar. A criança, ela precisa de uma família. E eu sei que tem aqui pais e mães que já fazem isso. Eu sei que tem aqui pessoas que na sua juventude, infelizmente, foram afetadas por essa violência, por toda essa desestruturação, e Deus está dando isso aos seus filhos agora porque não conseguiu. Infelizmente, mas você pode reverter o quadro. Você pode reverter o quadro. Às vezes tem aqui pessoas que são... tem mulheres, né, que são pais e mães ao mesmo tempo. Há muitas assim. Né? São as pais e mães ao mesmo tempo. São guerreiras. Né? São guerreiras. Mas não quer dizer... Deixa eu dar um conselho para você que é assim. Que está se esforçando para cuidar dos seus filhos, para ensinar eles. E você é o pai e a mãe. Infelizmente... Aqui na região a gente chama de jaguara. Esse jaguar abandonou a família. Não foi homem suficiente para cuidar da família, nem cuidar de você. Talvez nem você queria perto, infelizmente. Não quer dizer que você está cuidando do seu filho sozinha, vamos dizer assim, com a graça de Deus,
que você não deve ensinar para ele que uma família formada por Deus, ela é uma bênção. Não quer dizer que você tem que ensinar para ele que os homens não prestam. Não quer dizer que você não deve ensinar para ele os princípios de uma família. Mesmo que você sofreu com a sua família e você hoje tem a sua família sem a presença de um pai, de um esposo, né? Talvez Deus coloque alguém no seu caminho, mas talvez você nem queira alguém no seu caminho. Não quer dizer que você não possa ensinar o seu filho: olha, filho, filha, né? Você vai ter um esposo, filho, você vai ter uma esposa, segundo o coração de Deus. Então nós podemos fazer isso, independente das nossas dores, independente dos nossos traumas, independente das circunstâncias que nós vivemos. Né? O diabo é especialista nesses traumas, e por que ele quer traumatizar as crianças, marcando elas, impedindo elas de terem família, né? Ele destruirá uma nação. Então a família ela é muito importante. Então uma criança precisa de uma família. Não importa se a sua casa tem um cômodo ou se tem 10 cômodos. Não importa se você é um trabalhador que ganha um salário mínimo no mês ou se você tem aí muitos salários mínimos no mês. Não importa se você tem um carro lindo ou se você não tem nenhuma bicicleta para carregar os seus filhos. Mas você pode dar uma educação para eles e ensiná-los a amá-los. Tem um filme muito bonito, chama Mãos Talentosas, para você que é mãe e cuida dos seus filhos sozinha. Mãos Talentosas, tá? Mãos Talentosas, assista esse filme. É uma história verídica, real, de uma mãe que cuida sozinha dos seus filhos. Hoje é feriado, né? Você não tá com pressa, né? Não deve estar com pressa. Eu passei um pouquinho do horário aqui, mas eu vou continuar porque eu preciso te falar isso aí. Esse filme Mãos Talentosas, ele mostra a realidade de uma mãe pobre, no caso dos Estados Unidos, pobre, negra, que tem os seus 2 filhos, enfim, dá uma excelente educação para eles. Ele se torna um médico renomado, um cirurgião renomado. Olha só, que lindo! E aí você vai ver alguns princípios. Uma coisa que me chamou a atenção do filme, né? Eu aprendi, peguei aquilo para mim, Mãos Talentosas, esse filme aí, ó. Assista hoje esse filme, se você tiver acesso aí, procura aí e assista. E o que me chamou a atenção é o seguinte: tem um momento, essa mãe era analfabeta, e aí ela tem um momento assim que ela percebe: meu Deus, eu não vou conseguir ir mais longe que isso, não sei nem ler e escrever. E os filhos tinham ganhado uma televisãozinha ali e passavam o dia inteiro na televisão. Hoje, né, passa no celular. E tem mães que falam assim, mães e pais que falam assim: ah, mas eu não tiro o celular dele, porque se eu tirar dele ele fica nervoso. É lógico que ele fica nervoso. Tem dopamina na cabeça dele, ele está viciado. Então é quase uma desintoxicação. E aí essa mãe, enfim, ela desliga a televisão, ela proíbe eles, fala assim: agora é um livro por semana. E eles começam a ler, começam a crescer, a aprender, enfim. Por causa de atitudes como essa que essa mãe teve, esses filhos se tornaram quem eles se tornaram. Eu me lembro tem um cantor chamado Marcos Witt, marcou minha geração. Ele se eu não me engano, ele é mexicano, enfim, da América Latina aqui. Esse cantor, Marcos Witt, talvez os mais antigos cristãos conhecem, tem muitas músicas que a gente canta dele. E ele, uma vez eu escutando ele disse assim: eu quero agradecer a minha mamã, eu quero agradecer a minha mãe, que muitas vezes, até obrigado, me fez estudar piano. No caso dele, ele é um músico. Hoje, graças à mãe dele, ele disse que me fez bater o pé: você vai estudar piano. E hoje adora o Senhor, tem um instituto de adoração. Hoje já é um senhor, né? Não sei como que anda a questão ministerial. Talvez ele necessariamente não esteja mais na ativa, mas ele marcou minha geração. A geração de músicos e adoradores da minha época marcou a minha geração. Então hoje nós temos as crianças da nossa nação diante de nós. E aí você que está aqui, independente de que lugar do mundo você é. Você tem seus filhos, você tem seus netos, você tem seus sobrinhos, você tem as crianças ao seu redor, você tem a igreja. A criança precisa de uma família.
A criança precisa de uma igreja. Então você pai, você mãe, leve seus filhos para a igreja, torne eles parte da igreja. Não é um anexo da igreja, não atrapalhe a igreja, não é assim, mas não tem o que fazer com eles. Faça o que dá para fazer, ensina a palavra a eles, ajude eles a amarem a palavra. Não tem um ministério de criança, então comece você esse ministério de criança. Dê um passo, faça alguma coisa, né, pela vida das crianças. A criança precisa de uma igreja. E aí tem pais que eu olho assim eu olho desse jeito, assim que eu olho para esses pais. Eu não sou juiz, eu estou brincando só, mas eu olho assim para eles. Eu olho assim, meu Deus, por que eles não incentivam mais os seus filhos? Por que quando estão pré-adolescente não incentiva a se envolver, a ajudar a igreja de alguma forma? Por que quando eles criança, né, às vezes tem pais que não são comprometidos em estar nos cultos, em ir na igreja, mesmo que não seja aquela pessoa mais cheia de fé, mas não se compromete nem em ir à igreja, não se compromete nem em ir, e aí leva o filho lá esporadicamente na igreja. A criança está lá esporadicamente na igreja, né? Você não tem vontade de ir na igreja? Vá pelos seus filhos então. Não está animado? Vá pelos seus filhos, comece a ensinar a eles que é importante, né? Muitas crianças crescem dentro da casa de cristãos e não continuam na fé por N motivos, mas um deles é o seguinte: os pais não demonstram que a igreja é importante. Pelo contrário, é sempre uma brigaiada para ir na igreja, é sempre aquela questão assim, daí vê os pais às vezes ficar falando mal dos outros da igreja, julgando, falando mal das lideranças da igreja, do pastor, seja quem for, o que esteja acontecendo. E aí os filhos crescem escutando aquilo ali, vendo aquilo ali, né, vendo você como uma obrigação estar na igreja. Você vai obrigado. Mesmo que você vá obrigado, meu querido, disfarce então, para que você possa, o seu coração ser trabalhado por Deus e você começar a fazer algo por amor. Mas ensina seus filhos que, independente se você, filho, olha, eu não estou com vontade mesmo, mas nós vamos na igreja do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque nós não somos aqueles que desistem. Pegou uma fraqueza sua e transformou em algo forte. Então, nossas crianças, nossas que eu digo, não é só aquela que está dentro da igreja. Todas as crianças, elas precisam de uma igreja. Um lugar para ensinar a palavra para elas. Um lugar para elas crescerem. Você não deve terceirizar isso aí. Não é nem dever da escola e nem dever da igreja. A educação dos seus filhos é dever seu. Seu como pai, como mãe. Isso é dever seu. Então a criança precisa, deixe vir a mim, os pequeninos, precisa de uma igreja. E se você pode, tem acesso a outras crianças, né, com as devidas segurança, com a autorização dos seus pais, pega essas crianças e leve elas na igreja junto com você, seus vizinhos. Tá lá o seu sobrinho, teu netinho, né? Você é uma pessoa que inspira confiança e os pais confiam em você, então faça isso. Pega essa criança, leve na igreja com você, né? Leve ela na igreja lá junto com você, leve para a escola dominical, para o culto das crianças, leve junto com você, proteja, né? Atenção especial, se é uma filho de outros, ainda atenção especial. Mas leve na igreja com você, ensine a Bíblia, a palavra de Deus, ensine princípios, evangelize crianças. Meus queridos, nós precisamos salvar as crianças da nossa nação. E aí, por fim, né, para a gente terminar, as nossas crianças precisam de uma nação que serve a Deus. Nós precisamos começar a gerar esse ambiente. Aqui nós temos nosso devocional, é só uma gotinha no meio do oceano. Olha, o nosso devocional aí semanalmente é uma gotinha no meio do oceano. E aí eu quero dizer para você, mas isso é a minha parte. É isso que é minha medida que eu estou fazendo. Eu vou extrapolar essa medida quando Deus quiser, eu vou extrapolar. Mas é minha medida, eu estou aqui ajudando você. Faça a mesma coisa. Às vezes o que você vai fazer não é uma live como essa, compartilhando princípios assim. Mas o que você vai fazer é juntar as crianças na sua casa, dar a elas o que comer, dar a elas palavra de Deus, né? É entrar nas escolas da tua cidade, é levar uma criança à igreja, é ajudar uma criança que está sofrendo, é adotando uma criança. Enfim,
é algo que você vai poder fazer pela vida das crianças. Então hoje é dia das crianças, eu quero te convidar para a gente fazer uma oração, né? Uma oração pelas crianças da nossa nação. São milhares, milhões de crianças da nossa nação, são muitas crianças da nossa nação, né? E a gente tem visto tanto trabalho bonito com respeito às crianças. A igreja tem se levantado, nós precisamos continuar, meu querido. Eu e você, nós precisamos valorizar nossa criança. Devemos valorizar. Tudo que desvaloriza a criança tem que ir contra. Tudo que agride a criança você tem que ir contra. Você tem que expor a sua opinião. Eu falei do aborto aqui, você tem que se posicionar, cristão, contra o aborto. Você não pode promover isso. Você não pode ir a favor de políticas públicas que promovam isso, que defende um e injustiça a vida de outros, assassina a vida de outros. Nós devemos se levantar. Você é essa pessoa. Você pode ser essa pessoa. Então hoje, você poderia só juntar um punhadinho de bala e dar para uma criança. Faça isso também se você quiser, né? Faça isso também se você quiser, mas você pode dar um abraço, você pode fazer alguma coisa para essa criança, você pode fazer algo a longo prazo, levar essa criança para a igreja, arrumar uma bibliazinha para essa criança, começar a ensinar a Bíblia, a palavra. A palavra tem virtudes. Não há uma nação que não serviu a Deus, que não amou a palavra, que não foi para frente, que não prosperou. Todas as nações. Todas as nações. Né? Você pega aí nações hoje que são inspiração, você fala, nossa, quanta educação, quanto respeito, quanto não sei o quê. A base é a fé, a base é cristã. A base dessa nação foi a fé cristã. Virtudes. Então hoje nós temos essa oportunidade hoje. As nossas crianças, esse é o último ponto. As nossas crianças precisam de uma nação que serve ao Senhor. Agora, o que é uma nação? Uma nação sou eu e você. Como eu disse para você, eu sou uma gotinha no oceano. Mas você é outra gotinha. E outra gotinha. E outra gotinha. Talvez você é só uma goteirinha. Tuque. Tuque. Mas se juntar a outra, daqui a pouco a gente tem um rio, daqui a pouco a gente tem um grande rio, daqui a pouco a gente tomou a nação, no bom sentido da palavra. A gente está aí governando uma nação para Deus, levando uma nação para Deus, levando crianças para Deus, né? Servindo a nação. O que é governar uma nação? Governar uma nação é servir. Jesus disse, maior no meu reino é aquele que serve. Se você está servindo alguém, você está sendo parecido com Jesus. Então, se você está servindo, vou usar então o exemplo de hoje, as nossas crianças, toda vez que você serve uma criança, você está servindo a Jesus. Quem foi edificado hoje aí com essa palavra? Bênção, né? Então, tem tantas iniciativas boas, eu tenho certeza que aqui, né, tem iniciativas com crianças, com certeza. Tem professores aqui, tem pessoas que trabalham na igreja, tem mães, tem pais, pessoas que se dedicam, né, de alguma forma a atingir essas crianças. A gente está preparando um material, um livro para criança, esse é infantil mesmo. Um desenho tão bonito, eu tenho publicado alguma coisa aí. Hoje eu vou colocar uma fotinha de uma página para você ver. Eu acho que esse mês fica pronto. Se chama o livro Deus Criou o Arco-Íris. É em prol das crianças esse livro. Para você contar histórias para ele, de quem criou o arco-íris. Quem foi que criou o arco-íris foi Deus. Tem um propósito o arco-íris, nós não vamos perder essa herança. Essa herança é nossa. Essa herança vem do céu. Então é uma história linda, uma história que tem uma verdade por trás, é uma fábula que tem uma verdade por trás. Quem escreveu foi a Márcia e as crianças, né? A gente está colocando aí, tornando realidade. E vamos fazer chegar na nação brasileira, assim como o Valentina. O Valentina, que é para adolescentes, né? O foco principal aí, mulheres e adolescentes. Né? Esse Valentina já estão aí para 3.000 unidades já. Estamos entrando nas 3.000 unidades. Entregando nas escolas, né? Indo agora, que nem eu disse para você, tem uma escola bem grande para a gente atender, uma cidade vizinha aqui. Vão ser praticamente aí quase 400, 360 meninas vão ser atingidas. Se você puder ajudar a promover esse projeto, promova, fale para pessoas, levanta mantenedores para esse projeto. Nós vamos longe com ele ainda, está só no começo.
é só o começo disso aí. Isso aí vai atingir muitas crianças, né? Ontem eu recebi um pai, me procurou, né? Talvez ele esteja aqui, ele participa da família 659, né? E esse pai, tantas situações que a gente tem conversado, e esse pai ele fez uma oferta para o Valentina. Foram 25 livros abençoados, né, por ele. E uma pessoa assim como eu e você, simples como eu e você. E ele fez isso com lágrimas nos olhos. Quando uma pessoa está ali, de alguma forma, ajudando um projeto como esse, tem tantos outros para você apoiar. Você deve apoiar. Eu olho para pessoas como essa, alegra meu coração de saber que não é só um livro que está chegando. É uma oração que está chegando ao coração dessas meninas. É feito com muito amor. Isso é a diferença. Tudo que a gente faz com amor é bem feito. Então, é feito com muito amor. Então, você vai fazer algo hoje pelas crianças, nós vamos fazer essa oração, nós vamos fazer com muito amor. Nós vamos fazer isso com muito amor, muita presença de Deus. Então, Deus ouve a nossa oração, porque nós fazemos isso de todo o nosso coração. Nós não estamos fazendo como qualquer pessoa, nós estamos fazendo de todo o nosso coração. E Jesus está aqui conosco. Eu vou abençoar o seu dia, um dia você também foi criança, né? Quem sabe aí você teve uma excelente infância, espero que sim, aproveitou. Com certeza se machucou um pouquinho também, alguma coisa, ou coisas graves. Há um cuidado de Deus para você, a cura de Deus para a sua vida. Mas você hoje pode se levantar como alguém que ajude as crianças, que proteja, que cuida, que ama, que seja a segurança das crianças, que seja uma bênção na vida das crianças, que seja um professor das crianças, que seja uma mãe para as crianças, que seja um pai para as crianças. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai amado, por esse dia, e te agradeço, Pai amado, pelas 53 milhões de crianças que nós temos no nosso país. Senhor Deus, há 2 delas aqui na minha casa, aqui na casa dos meus irmãos, há também algumas delas, Pai, na nossa cidade, e eu quero colocar diante do Senhor. Nos dá a oportunidade e o privilégio de poder abençoar a vida dessas crianças, de poder ensinar elas a Tua palavra, de cuidar delas, de amar elas, Pai, de proteger elas, de dar a elas uma família, de dar a elas uma igreja, de dar a elas uma nação que serve ao Senhor. Pai querido, gera essa fé no coração de cada mãe que está aqui, de cada mulher, de cada adolescente, homem, pai, Senhor, esposos que estão aqui, avós, Pai. Gera no coração deles agora essa fé para transformar a nossa terra numa terra que serve ao Senhor, de possibilitar e ajudar essas crianças a servirem a Ti. Nós não vamos impedir essas crianças de chegarem ao Senhor. Nós não vamos impedir essas crianças de se aproximarem do Senhor. Pelo contrário, nós vamos servir ao Senhor de todo o coração e abrir caminho para que essas crianças possam Te abraçar, para que essas crianças possam estar com o Senhor. Em nome de Jesus. Eu sou grato ao Senhor por todas as coisas. Coloque em Tuas mãos agora, Senhor Deus, também essas crianças que nós estamos orando. Eu coloco diante do Senhor a vida do Anthony, do Benício, do Gustavo. Eu coloco diante do Senhor essas crianças, as demais crianças, Pai amado, que o Senhor tem colocado no nosso coração, no nosso caminho, estão aqui, se alguma tem passado por momentos difíceis, ou crianças que estão sofrendo com alguma enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de bênção sobre a vida das crianças. Nós abençoamos as crianças da nossa nação, nós abençoamos as crianças da nossa cidade, nós abençoamos, Pai amado, as crianças da nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa manhã. Amanhã a gente tem mais. E aí, faça alguma coisa por uma criança hoje. Faça alguma coisa pelas crianças da nossa cidade, da nossa nação. Seja uma bênção. Abençoe. Você foi chamado por isso. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia. Em nome de Jesus.